Mistério de um povo mestiço de corpo e alma, e antropófago por natureza. Da embriaguez do pensamento, que revela e estabelece a verdade da onça castanha, o reino vegetal de Vênus e o Eldorado regido pelo Sol. O Guénon e os tradicionalistas em geral, quando falavam de tradição perene, né? Porque a tradição perene, ou então a ideia hindu de Sanatana Dharma, né? De onde vem essa ideia? Essa ideia de que existe, vamos dizer assim, uma temporalidade diferente da nossa temporalidade cronológica, de sucessão dos fatos, da nossa sucessão temporal como percebida pelas nossas individualidades. Existe uma outra temporalidade, e daí a ideia de filosofia perene, porque essa filosofia é uma filosofia que se baseia em um conhecimento adquirido de uma outra forma de temporalidade, né? Em uma forma de maior universalidade, de princípios que transcendem essa temporalidade superficial que a gente vivencia, né? E que, vamos dizer assim, por isso eles são capazes de nos revelar um extrato mais profundo da realidade. Tanto conservadores quanto progressistas em nossa sociedade se baseiam em uma ideia de temporalidade linear, em uma ideia de temporalidade como sucessão de eventos cronológicos, etc. O Guénon dizia que não. Diferente, inclusive, do conjunto dos ocultistas e de esoteristas do seu tempo, que eram muito vinculados a essa ideia de progresso, uma ideia eurocêntrica e evolucionista, etc., o Guénon, ele tenta construir, vamos dizer assim, a visão dele em fontes tradicionais. Mas quais são as fontes tradicionais do Guénon? São as autoridades intelectuais dessas civilizações, dessas culturas que estão sendo invadidas e estão sendo dominadas pelo imperialismo europeu. A verdade é essa, existe esse contexto, né, de ocidentalização do mundo, de construção dos impérios neocoloniais europeus na Ásia, na África. Então o Guénon está construindo uma crítica à modernidade, uma crítica ao Ocidente, uma crítica ao iluminismo, baseado nessas sabedorias ancestrais desses povos que estão sendo inferiorizados pelo discurso ocidental. Uma face profundamente anticolonialista, ele é vanguarda nesse terreno, né? É dessa crítica ao imperialismo epistemológico, que vocês estão falando da Europa e do Ocidente, e ao mesmo tempo ele faz essa crítica não baseada em um certo relativismo, como as pessoas pensam, mas baseados em outras ideias de universalismo, né? Existem outros universalismos anti-iluministas, contrários ao iluminismo. O iluminismo é apresentado como um pseudo-universalismo, e esses universalismos, essas sabedorias ancestrais dessas outras civilizações, que são um critério para ele apresentar aquilo que ele pensa ser a tradição. E entra noutra coisa antes também, né, que é a ideia da tradição como uma linguagem, né? É como se ele estivesse tentando articular qual que seria uma linguagem no sentido universalista. Os caras estão criticando o iluminismo, né? Então eles não são universalistas, né? Como se o iluminismo tivesse inventado o universalismo, né? E é importante a gente lembrar que o Voltaire, né, o grande nome, aí, um dos grandes nomes aí do iluminismo, ele defendia o tráfico negreiro, né? Tem um texto dele, daqueles textos lá que ele faz aquela paródia de filosofia, né, com ironia, geralmente ironizando do clero, dessas coisas assim, né? Tem um que ele ironiza, ele ridiculariza, ele debocha do dogma, um dogma bíblico do monogenismo, né? Que é a ideia de que a humanidade toda é descendente de Adão e Eva, né? Então tem origem comum. Na época nem existia ainda o Darwin, vai surgir bem depois, né? Mas ele já ridiculariza, falando inclusive dos negros africanos, né? Dizendo que é ridículo imaginar que tem a mesma origem de um francês, de um germânico, não, o racismo mesmo. Então existe uma literatura aí historiográfica e tal que isso é bem comum, que relaciona a própria origem do racismo no iluminismo, né? Resplandeceu, iluminou. Na barra do dia o canto do galego